E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo de apoio a você, aluno, canal exclusivo para resolução de questões de biologia. Aqui é assim, a gente vai resolvendo as questões e relembrando um pouco do conteúdo de biologia com vocês, tá bom? Nós estamos agora resolvendo a lista com questões da prova da UNCISAL, que foi aplicado em 2016, quer dizer assim, UNCISAL, processo seletivo de 2017, tá? Essa questão, gente, é uma questão que traz alguns conceitos interessantes que a gente precisa lembrar ou informar para vocês, tá? A gente vai revisar aqui alguns conceitos importantes dentro de evolução. É uma questão sobre provas ou evidências evolutivas, mas é uma questão um pouco chata, porque ela aborda um termo, ou alguns termos aí que seriam importantes se você lembrar, que não são tão comuns de serem usados no ensino médio. Volta e meia na prova da UNCISAL, a gente vê um perfil de questão parecida como essa que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos analisar o que é que ela trouxe. Essa é a questão de número 7 da nossa lista com questões da prova da UNCISAL, processo seletivo 2017. Vamos lá para ela. Nos estudos de evolução, podemos reconstruir o padrão filogenético de um grupo a partir da identificação de estados de caráter derivados compartilhados. Sinapomorfia. Um exemplo, presença de um orifício na região pélvica, denominada de acetábulo, onde se encaixa o fêmur. É uma característica que encontramos apenas nos dinossauros. Nesse caso, a sinapomorfia indica. Pessoal, questão interessante que fala sobre sinapomorfia. Para a gente entender um pouco melhor essa ideia da sinapomorfia, embora o enunciado tenha citado isso para a gente, eu trouxe alguns conceitos interessantes para a gente dar uma revisada, tá, gente? Só para lembrar para vocês, essas apomorfias, né, do tipo sinapomorfias, ou apomorfias de uma forma em geral, elas ajudam a gente a construir árvores filogenéticas. Essas árvores filogenéticas ajudam a gente a entender melhor e estabelecer relações de parentesco evolutivo mais precisas entre os organismos, tá bom? Para entender melhor e resolver melhor essa questão, eu trouxe alguns conceitos para vocês. Vamos analisar esses conceitos. Percebam, eu trouxe inicialmente o conceito para vocês de apomorfia. Percebam aí, ó, o que é uma apomorfia? A apomorfia, ela designa uma característica mais recente, derivada de uma característica primitiva de uma espécie ancestral. Então, uma apomorfia é uma característica presente no indivíduo de hoje, que derivou de uma característica de um indivíduo que existia no passado. Isso é uma apomorfia. Vamos voltar para mais um conceito. Ó. Sinapomorfia. A sinapomorfia, percebam, indica que uma determinada apomorfia é compartilhada por um determinado grupo. Eu trouxe até um exemplo para vocês aí, percebam, as mamas dos mamíferos. Então, a sinapomorfia é uma característica atual, né, derivada de uma característica primitiva, porque é uma apomorfia, mas que é compartilhada por um grupo, tá certo? Como que foi citado na questão, né, gente? Que é uma característica que estava presente nos dinossauros, né, que é compartilhada pelos dinossauros, e ainda existe em organismos da atualidade, tá certo? Vamos analisar outros conceitos interessantes que não estão envolvidos nessa questão, mas que poderiam influenciar na resolução de outras questões, tá? Eu trouxe para vocês aqui também. Percebam, ó, plesiomorfias. É uma condição plesiomórfica, né, que diz para a gente que nós temos uma condição mais antiga que estava presente numa espécie ancestral. Então, a plesiomorfia, gente, é uma característica que é mais antiga, que estava presente em uma característica ancestral. Se a questão falar em apomorfia, é uma característica presente hoje, derivada de alguma do passado. E a plesiomorfia é presente no passado. Outro conceito que eu trouxe para vocês, olha aí, ó, simplesiomorfia. Né, que seria, no caso, uma característica plesiomórfica compartilhada por dois ou mais grupos. Então, gente, a ideia de diferença entre a apomorfia e a plesiomorfia seria que a apomorfia é uma característica atual derivada de alguma primitiva, né, e essa plesiomorfia é uma característica primitiva. Se tiver um sim, é porque foi compartilhada por vários grupos, né, como a gente falou também até para sinapomorfias, para simplesiomorfias, tá certo? Então, eu trouxe esses conceitos para ajudar a gente a entender melhor essas características. Vamos voltar para a proposição, vamos voltar para a questão. Ó. Nesse caso, a sinapomorfia indica. A letra A diz assim, uma prova da extinção dos dinossauros. Gente, as sinapomorfias, elas são usadas como provas de parentesco evolutivo, tá?
É basicamente essa a ideia que a gente vai utilizar, né? Sinapomorfia é uma prova evidência evolutiva que ajuda a gente a construir árvores filogenéticas. Não é letra A. Letra B. A existência de ancestrais comuns exclusivos. Gente, se é uma característica compartilhada por alguns organismos, que está presente em organismos atuais, que estava presente em organismos do passado, então realmente isso aí comprova um parentesco exclusivo, um grau de parentesco próximo por características que estão sendo compartilhadas. A ideia está certa, pode marcar aí resposta letra B. A letra C diz assim, é uma prova bioquímica e cromossômica da evolução. Gente, isso não é prova bioquímica, isso é prova anatômica. A gente está analisando a anatomia, a gente não fez sequenciamento genético para ser uma prova bioquímica, tá? Pode descartar essa daí. Letra D, da existência de um órgão vestigial entre dinossauros e répteis. Nesse caso, tá, gente, não seria um órgão vestigial, um órgão presente na atualidade derivado de um do passado. Tá? O órgão vestigial é quando tem algum órgão que não é funcional em um organismo, tá certo? E está presente em outra espécie e ele é bem funcional, como por exemplo o apêndice vermiforme. Não é o caso aí dessa sinapomorfia, tá bom? Olhando aí a letra E, a evolução derivada de organismos geneticamente modificados. Tem nada a ver com organismo geneticamente modificado, porque a questão falou de uma característica presente nos dinossauros. Não existia manipulação genética naquela época, tem nada a ver com a situação da questão, tá, gente? Então, só confirmando para vocês, uma questão boa, tá? Que a gente precisou relembrar alguns conceitos meio difíceis, né? Porque não são tão estudados no ensino médio. A resposta certa dessa questão, gente, letra B, pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.